Capítulo 7. O dilúvio. Nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de Adão e do homicídio perpetrado por Caim. Isto, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. Existiam indícios evidentes de decadência, mas a terra ainda era rica e bela com os dons da providência de Deus. As colinas estavam coroadas de árvores majestosas, que sustentavam os ramos carregados de frutos das trepadeiras. As planícies vastas e semelhantes a jardins estavam revestidos de verdor e eram dulcificadas pela fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade e quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção perfeita a qualquer que hoje exista. Sua madeira era de belo veio e dura resistência. Assemelhava-se muito à pedra e quase tão durável como esta. Ouro, prata e pedras preciosas existiam em abundância. A raça humana conservava ainda muito de seu primeiro vigor. Apenas poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore que devia prolongar a vida, e a existência do homem ainda se media por séculos. Houvesse aquele povo de longa vida, com suas raras capacidades para planejar e executar, se dedicado ao serviço de Deus, e teriam feito do nome de seu Criador um louvor na terra, e correspondido ao propósito porque ele lhes dera vida. Eles, porém, deixaram de fazer isto. Haviam muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com sua perícia e habilidade mental. Deus outorgara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usaram as suas munificências para se glorificarem e as tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons em vez de no doador. Empregaram o ouro e a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si e se esforçaram por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas, com a mais destra mão de obra. Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos, ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagens de escultura. Nos campos verdejantes e à sombra das esplêndidas árvores, erigiram os altares de seus ídolos. Bosques extensos, que conservavam a folhagem durante o ano todo, eram dedicados ao culto dos deuses falsos. A estes bosques ligavam-se belos jardins, sobrepondo-se às suas longas e serpeantes ruas árvores frutíferas de todos os tipos, sendo essas alamedas adornadas com estátuas e dotadas de todas as coisas que poderiam deleitar os sentidos ou servir aos desejos voluptuosos do povo, e assim induzi-los a participar do culto idolátrico. Os homens excluíram a Deus de seu conhecimento e adoraram as criaturas de sua própria imaginação, e como resultado se tornaram mais e mais aviltados. O salmista descreve o efeito que sobre o adorador de ídolos é produzido por tal culto. Diz ele: tornaram-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. É uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, somos transformados. O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a vida, pureza e santidade. Se o espírito nunca é exaltado acima do nível da humanidade, se não é pela fé elevado a contemplar a sabedoria e o amor infinitos, o homem estará constantemente a submergir mais e mais. Os adoradores de deuses falsos vestiram suas divindades com atributos e paixões humanas, e assim sua norma de caráter se degradou à semelhança da humanidade pecadora. Corromperam-se consequentemente.
Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Deus dera ao homem os seus mandamentos como regra de vida, mas sua lei era transgredida, e todos os pecados imagináveis foram o resultado. A impiedade do homem era franca e ousada. A justiça pisada no pó e os clamores dos opressores chegavam até o céu. A poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos, e como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força, e os homens exultavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais, e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. O mundo estava em sua infância, todavia a iniquidade se tornara tão aprofundada e esparsa que Deus não mais a podia suportar. E ele disse: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis capítulo 6, verso 7. Declarou que seu espírito não contenderia para sempre com a raça decaída. Se não cessassem de poluir com seus pecados o mundo e os seus ricos tesouros, ele os eliminaria de sua criação e destruiria as coisas com que se deleitara em abençoá-los. Devastaria os animais do campo e a vegetação que fornecia tão abundante provisão de alimento, e transformaria a formosa terra em um vasto cenário de desolação e ruína. Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento, pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio, e Matusalém e seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções explícitas com relação à sua construção em todos os pormenores. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Fora Deus que fizera a planta da mesma, e Noé o construtor-chefe. Foi construída semelhante ao casco de um navio, para que pudesse flutuar sobre a água, mas, em alguns sentidos, muito mais se parecia com uma casa. Tinha uma altura de 3 andares, com apenas uma porta, que ficava ao lado. A luz entrava por cima, e os diversos compartimentos eram de tal maneira arranjados que todos eram iluminados. O material empregado na construção da arca era o cipreste, ou madeira de gofer, a qual estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos. A edificação desta imensa arca foi uma operação lenta, trabalhosa. Devido ao grande tamanho das árvores e à natureza da madeira, muito mais trabalho era então exigido do que hoje para preparar a madeira, mesmo com a força maior que possuíam os homens. Tudo que o homem podia fazer, se fazia para tornar perfeito o trabalho. Contudo, a arca não podia por si ter resistido à tempestade que deveria sobrevir à terra. Unicamente Deus podia preservar seus servos das águas tempestuosas. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca,
pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Enquanto Enoque estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, viam de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Muitos, a princípio, pareceram receber a advertência. Não se voltaram, todavia, para Deus com verdadeiro arrependimento. Não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi provada, e não conseguiram suportar a prova. Vencidos pela incredulidade prevalecente, uniram-se afinal a seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos havia para zombar e ridicularizar que eles partilharam do mesmo espírito, resistiram aos convites da misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. Pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz, mas resistiram ao convite do Espírito de Deus. Os homens daquela geração não eram todos, na mais ampla acepção do termo, idólatras. Muitos professavam ser adoradores de Deus. Pretendiam que seus ídolos eram representações da divindade e que, por meio deles, o povo poderia obter uma concepção mais clara do ser infinito. Esta classe estava entre as principais a rejeitarem a pregação de Noé. Esforçando-se eles para representarem a Deus, por meio de objetos materiais, cegavam a mente à sua majestade e poder. Deixavam de compenetrar-se da santidade de seu caráter ou da natureza sagrada e imutável de seus mandamentos. Generalizando o seu pecado, pareceu cada vez menos maligno e declararam finalmente que a lei divina não mais estava em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e negaram que seus juízos viessem a cair sobre a terra. Houvesse os homens daquela geração obedecido à lei divina e teriam reconhecido a voz de Deus na advertência de seu servo. Sua mente, porém, se havia tornado tão cega pela rejeição da luz que realmente criam ser a mensagem de Noé uma ilusão. Não eram as multidões, ou a maioria, os que se encontravam do lado direito. O mundo se achava arregimentado contra a justiça de Deus e suas leis, e Noé era considerado um fanático. Satanás, quando tentou Eva a desobedecer a Deus, disse-lhe: "Certamente não morrereis." Gênesis capítulo 3, verso 4. Grandes homens, mundanos e honrados, e homens sábios, repetiam o mesmo. As ameaças de Deus, diziam eles, têm por fim intimidar, e nunca se cumprirão. Não necessitais de estar alarmados. Tal acontecimento como a destruição do mundo por Deus que o fez e o castigo dos seres que ele criou nunca sucederá. Estai em paz, não temais. Noé é um fanático extravagante. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido. Em vez de humilhar o coração perante Deus, continuaram na desobediência e impiedade, como se Deus não lhes houvera falado por meio de seu servo. Noé permanecia semelhante a uma rocha em meio da tempestade. Rodeado pelo desdém e ridículo popular, distinguia-se por sua santa integridade e fidelidade inabalável. Um poder assistia às suas palavras, pois era a voz de Deus ao homem por meio de seu servo. A ligação com Deus tornava-o forte, na força do poder infinito, enquanto durante 120 anos sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração com referência a acontecimentos que, tanto quanto poderia julgar a sabedoria humana, eram impossíveis. O mundo antediluviano raciocinava que durante séculos as leis da natureza tinham estado fixas. As estações,
periódicas, tinham vindo em sua ordem. Até ali nunca havia caído a chuva. A terra era regada por uma neblina ou orvalho. Os rios jamais haviam passado os seus limites, mas com segurança tinham levado suas águas para o mar. Imutáveis decretos tinham impedido as águas de transbordarem. Mas tais raciocinadores não reconheceram a mão daquele que conteve as águas, dizendo: até aqui virás, e não mais adiante. Passando-se o tempo, sem qualquer mudança aparente na natureza, os homens, cujo coração tinha por vezes tremido pelo receio, começaram a refazer-se. Raciocinavam, como muitos hoje, que a natureza está acima do Deus da natureza e que suas leis são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não as pode mudar. Raciocinando que a natureza se desviaria de seu curso se a mensagem de Noé fosse correta, tornavam aquela mensagem, na mente do povo, uma ilusão, um grande embuste. Manifestavam seu desprezo pela advertência de Deus, fazendo exatamente como haviam feito antes que fosse apregoada. Continuaram com suas festas e banquetes de glutonaria. Comiam e bebiam, plantavam e edificavam, fazendo seus planos com referência às vantagens que esperavam adquirir no futuro. E mais longe foram eles em impiedade, em desatenção arrogante às ordens de Deus, a fim de testemunharem que não tinham medo do ser infinito. Asseveravam que, se havia alguma verdade no que Noé dissera, os homens de fama, os sábios, os prudentes, os grandes homens compreenderiam essa questão. Se os antediluvianos tivessem acreditado na advertência e se houvessem arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado sua ira, como mais tarde fez em relação a Nínive. Entretanto, pela sua obstinada resistência às reprovações da consciência e advertência do profeta de Deus, aquela geração encheu a medida de sua iniquidade e se tornou madura para a destruição. O seu tempo de graça estava prestes a expiar. Noé tinha fielmente seguido as instruções que recebera de Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, conforme o Senhor determinara, e estava provida de alimento para o homem e os animais. E agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo. Com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se poderia achar. De novo rejeitaram suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. Subitamente veio silêncio sobre a turba zombadora. Animais de toda a espécie, os mais ferozes, bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas e encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouviu-se o rumor de um vento impetuoso, e eis que aves estavam a juntar-se de todos os lados. Escurecendo-se o céu pela sua quantidade, e em perfeita ordem passaram para a arca. Os animais obedeciam ao mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados por santos anjos, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os animais limpos em porções de 7. O mundo olhava com admiração e alguns com medo. Foram chamados filósofos para explicarem a singular ocorrência, mas em vão. Era um mistério que eles não podiam penetrar. Mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz que mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Ao contemplar a raça condenada, o sol a resplandecer em sua glória e a terra, vestida quase em edênica beleza, baniram seus temores crescentes com divertimento ruidoso e, com suas ações de violência, pareciam convidar sobre si o castigo da ira de Deus já despertada. Deus ordenou a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. A advertência de Noé tinha sido rejeitada pelo mundo, mas de sua influência e exemplo resultaram bênçãos para a sua família. Como recompensa de sua fidelidade e integridade, Deus salvou com ele todos os membros de sua família. Que animação para a fidelidade paternal! A misericórdia havia cessado os seus rogos pela raça culpada.
Os animais do campo e as aves do céu tinham entrado no lugar de refúgio. Noé e sua casa estavam dentro da arca, e o Senhor os fechou por fora. Viu-se um lampejo de luz deslumbrante e uma nuvem de glória, mais vívida que o relâmpago, desceu do céu e pairou diante da entrada da arca. A porta maciça, que era impossível aqueles que dentro estavam fechar, girou vagarosamente ao seu lugar, por meio de mãos invisíveis. Noé ficou encerrado, e os que rejeitaram a misericórdia de Deus, excluído. O selo do céu estava naquela porta. Deus a havia fechado, e somente Deus a poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar sua intercessão pelo homem culpado, antes de sua vinda nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia. A graça divina não mais restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Esforçar-se-ão por destruir o povo de Deus, mas como Noé estava encerrado na arca, assim os justos estarão escudados pelo poder divino. Durante 7 dias depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal da tempestade vindoura. Fora durante este tempo provada a sua fé. Foi um tempo de triunfo para o povo lá fora. A aparente demora confirmava-os na crença de que a mensagem de Noé era uma ilusão e de que o dilúvio jamais viria. Apesar das cenas solenes que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca e o anjo de Deus fechando a porta, continuaram eles ainda em seu divertimento e orgia, fazendo o mesmo pilhéria daquelas assinaladas manifestações do poder de Deus. Reuniam-se em multidões em redor da arca, escarnecendo dos que dentro se encontravam, com uma arrogante violência a que nunca antes se haviam arriscado. Mas, ao 8º dia, nuvens negras se espalharam pelo céu. Seguiram-se o murmúrio do trovão e o lampejo do relâmpago. Logo, grandes gotas de chuva começaram a cair. O mundo nunca havia testemunhado coisa alguma semelhante a isto, e o coração dos homens foi tocado pelo medo. Todos estavam secretamente indagando: será que Noé tinha razão e que o mundo está condenado à destruição? Cada vez mais negros se tornavam os céus, e mais rápida vinha a chuva. Os animais estavam vagueando de um lado para o outro no mais desenfreado terror, e seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e a sorte dos homens. Então se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A água parecia vir das nuvens em grandes cataratas. Os rios romperam seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos metros para o ar, e ao caírem sepultavam-se profundamente no solo. O povo viu a princípio a destruição das obras de suas mãos. Seus esplêndidos edifícios e os belos jardins e bosques em que haviam colocado seus ídolos eram destruídos pelos raios do céu, e as ruínas se espalhavam extensamente. Os altares em que se haviam oferecido sacrifícios humanos eram derribados, e tremiam os adoradores ante o poder do Deus vivo, e por saber que fora a sua corrupção e idolatria que atraíram a sua destruição. Aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios, pedras e terra eram arrojados a todos os lados. O terror do homem e dos animais era indescritível. Por sobre o estrondo da tempestade, ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade divina. O próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Ele se havia deleitado em dirigir uma raça tão poderosa e desejava que vivessem para praticar suas abominações e continuar com sua rebelião contra o governador do céu. Agora proferia imprecações contra Deus, acusando-o de injustiça e crueldade. Muitos dentre o povo, semelhantes a Satanás, blasfemavam de Deus, e pudessem eles, tirá-lo-iam do trono do poder. Outros tomavam-se de frenesi, pelo terror, estendendo as mãos para a arca e rogando sua admissão ali. Seus rogos, porém, foram baldados.
Despertou-se-lhes finalmente a consciência para saberem que há um Deus que governa nos céus. Chamaram por ele com ardor, mas os seus ouvidos não estavam abertos ao seu clamor. Naquela terrível hora, viram que a transgressão da lei de Deus determinara a sua ruína. Todavia, ao mesmo tempo em que, pelo medo do castigo, reconheciam seu pecado, não sentiam verdadeira contrição, nem horror ao mal. Teriam voltado ao seu desafio ao céu caso houvesse sido removido o juízo. Semelhantemente, quando os juízos de Deus caírem sobre a terra, antes de seu dilúvio de fogo, os impenitentes saberão precisamente onde pecaram e em que consiste o seu pecado: o desprezo à sua santa lei. Contudo, não terão verdadeiro arrependimento mais do que tiveram os pecadores do mundo antigo. Alguns, em seu desespero, esforçavam-se por penetrar na arca. Porém, a firme estrutura resistiu aos seus esforços. Alguns apegaram-se à arca até que foram arrebatados pelas águas revoltas, ou foi seu apego interrompido pela colisão com as rochas e árvores. A pesada arca estremecia em cada fibra, ao ser batida pelos ventos impetuosos e arremessada de uma vaga para outra. Os gritos dos animais dentro exprimiam o seu medo e dor, mas, por entre os elementos em luta, continuou a flutuar com segurança. Anjos magníficos em poder foram comissionados para aguardar. Animais expostos à tempestade lançavam-se sobre o homem, como que a esperar dele auxílio. Alguns dentre o povo amarravam seus filhos a si mesmos em cima de animais poderosos, sabendo que estes tinham grande apego à vida, e subiriam aos pontos mais altos para escaparem das águas que se elevavam. Alguns ataram-se às árvores altas, no cimo das colinas ou montanhas, mas as árvores foram desarraigadas e com seu fardo de seres vivos arrojadas às vagas fervilhantes. Um lugar após outro que prometia segurança foi abandonado. Levantando-se as águas cada vez mais, o povo fugiu em busca de refúgio às mais altas montanhas. Frequentemente, homens e animais lutavam entre si por um lugar, até que uns e outros eram varridos. Dos mais altos píncaros olhavam os homens ao longe sobre um oceano sem praias. As solenes advertências do servo de Deus não mais pareciam assunto para o ridículo e escárnio. Quanto anelavam aqueles pecadores condenados às oportunidades que haviam desdenhado. Quanto pleitearam eles uma hora de graça, mais um privilégio de misericórdia, um apelo dos lábios de Noé. Mas a doce voz de misericórdia não mais seria ouvida por eles. O amor, não menos que a justiça, exigia que os juízos de Deus pusessem um paradeiro ao pecado. As águas vingadoras varreram o último retiro, e os desprezadores de Deus pereceram nas negras profundidades. Pela palavra de Deus pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está a vir outra tempestade. A terra de novo será varrida pela ira desoladora de Deus, e o pecado e os pecadores serão aniquilados. Os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano existem hoje. O temor de Deus baniu-se do coração dos homens, e sua lei é tratada com indiferença e desprezo. A grande mundanidade daquela geração é igualada pela da geração que hoje vive. Disse Cristo: assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus não condenou os antediluvianos por comerem e beberem. Dera-lhes os frutos da terra em grande abundância para suprirem suas necessidades físicas. Seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o doador e aviltar-se condescendendo com apetite sem restrições. Era-lhes lícito casarem. O matrimônio estava dentro da ordem determinada por Deus.
foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu. Deus deu instruções especiais concernentes a esta ordenança, revestindo-a de santidade e beleza. Estas instruções, porém, foram esquecidas, e o casamento foi pervertido e feito com que servisse às paixões. Uma idêntica condição de coisas existe hoje. Aquilo que em si mesmo é lícito é levado ao excesso. O apetite é satisfeito sem restrições. Professos seguidores de Cristo estão hoje comendo e bebendo com os ébrios, enquanto seus nomes permanecem nos honrados registros da Igreja. A intemperança embota as faculdades morais e espirituais e prepara o caminho para a satisfação das más paixões. Multidões não se sentem sob qualquer obrigação moral de reprimirem seus desejos sensuais e tornam-se escravos da luxúria. Os homens estão vivendo para os prazeres dos sentidos, para este mundo e para esta vida unicamente. A extravagância invade todas as rodas da sociedade. A integridade é sacrificada pelo luxo e ostentação. Aqueles que se apressam em se fazerem ricos pervertem a justiça e oprimem os pobres, e corpos e almas de homens ainda são comprados e vendidos. Fraude, suborno e roubo ostentam-se, sem que sejam repreendidos, nos meios altos e baixos. As edições do prelo estão cheias de relatos de assassínios, crimes perpetrados com tanto sangue frio e sem motivos, que parece como se todo o instinto de humanidade tivesse se extinguido. E estas atrocidades se tornam uma ocorrência tão comum que dificilmente provocam um comentário ou despertam surpresa. O espírito de anarquia está se insinuando em todas as nações, e as explosões sociais que de tempos em tempos provocam horror ao mundo não são senão indicações dos fogos contidos das paixões e ilegalidade, os quais, havendo escapado à sujeição, encherão a terra com miséria e ruína. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Mesmo agora, no século presente e nos países que se professam cristãos, há crimes perpetrados diariamente, tão negros e terríveis como aqueles pelos quais os pecadores do velho mundo foram destruídos. Antes do dilúvio, Deus enviou Noé para divertir o mundo, a fim de que o povo pudesse ser levado ao arrependimento e assim escapar da destruição ameaçada. Ao aproximar-se o tempo do segundo aparecimento de Cristo, o Senhor envia seus servos com uma advertência ao mundo, para que éste se prepare para aquele grande acontecimento. Multidões têm estado a viver em transgressão à lei de Deus, e agora ele, misericordiosamente, os chama para obedecerem aos seus sagrados preceitos. A todos os que abandonarem seus pecados pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo, se oferece o perdão. Muitos, porém, acham que requer um sacrifício demasiado grande abandonar o pecado. Porque sua vida não se harmoniza com os princípios puros do governo moral de Deus, rejeitam-lhe as advertências e negam a autoridade de sua lei. Dentre a vasta população da terra antes do dilúvio, apenas 8 almas creram na palavra de Deus por intermédio de Noé e lhe obedeceram. Durante 120 anos, o pregoeiro da justiça avisou o mundo da destruição vindoura. Mas sua mensagem foi rejeitada e desprezada. Assim será agora. Antes que o legislador venha para punir os desobedientes, os transgressores são avisados para que se arrependam e voltem à sua fidelidade. Mas, em relação à maioria, serão em vão estas advertências. Diz o apóstolo Pedro: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Não ouvimos estas mesmas palavras repetidas, não simplesmente pelos declaradamente ímpios, mas por muitos que ocupam o púlpito em nosso país? Não há outro motivo para alarme, exclamam eles. Antes que Cristo venha, todo o mundo se converterá, e a justiça reinará durante 1000 anos. Paz, paz! Todas as coisas continuam como eram desde o princípio.
que ninguém se perturbe com a excitante mensagem desses alarmistas. Mas tal doutrina do milênio não se harmoniza com os ensinos de Cristo e seus apóstolos. Jesus fez a significativa pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E, conforme vimos, ele declara que o estado do mundo será como nos dias de Noé. Paulo nos adverte que podemos esperar a iniquidade aumentar ao aproximar-se o fim. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O apóstolo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele dá uma lista surpreendente de pecados que se encontrarão entre os que têm uma forma de piedade. Estando a encerrar-se o seu tempo de graça, entregava-se os antediluvianos a divertimentos e festas excitantes. Os que possuíam influência e poderio aplicavam-se em conservar a mente do povo ocupada com júbilo e prazer, para que não acontecesse alguém ficar impressionado pela última e solene advertência. Não vemos o mesmo repetido em nossa época? Enquanto os servos de Deus estão a dar a mensagem de que o fim de todas as coisas está às portas, o mundo se absorve em divertimentos e busca de prazeres. Há uma constante sequência de sensações que ocasiona a indiferença para com Deus e impede o povo de se impressionar com as verdades que unicamente o podem salvar da destruição vindoura. No tempo de Noé, declaravam os filósofos que era impossível ser um mundo destruído pela água. Assim, há hoje homens de ciência que se esforçam por provar que o mundo não pode ser destruído pelo fogo, ou seja, que isto seria incoerente com as leis da natureza. Mas o Deus da natureza, o autor e dirigente das leis da mesma natureza, pode fazer uso das obras de suas mãos para servirem a seu propósito. Quando os grandes e sábios provaram para sua satisfação que era impossível o mundo ser destruído pela água, quando os temores do povo se acalmaram, quando todos consideravam a profecia de Noé como uma ilusão e o olhavam como a um fanático, então é que veio o tempo de Deus. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, e os escarnecedores foram submersos nas águas do dilúvio. Com toda sua orgulhosa filosofia, demasiado tarde acharam os homens que sua sabedoria era loucura, que o legislador é maior do que as leis da natureza e que à onipotência não faltam meios para cumprir os seus propósitos. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão.